Ele tem toda a autoridade e poder para curar os enfermos, aos que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Ele tem autoridade e poder para perdoar os pecados. Autoridade e poder para salvar, dar vida eterna. Autoridade e poder para exercer juízo, condenar eternamente. Não estou falando de quem você está pensando. Se você está pensando em Jesus Cristo, é Ele. Se você está pensando em outra pessoa, não é. É a autoridade e poder de Jesus Cristo. Nós estamos em mais uma reflexão nessa caminhada, nessa jornada espiritual, em João capítulo 5 e capítulo 6, sempre entendendo que verdadeira espiritualidade tem a ver com o viver sério como discípulo de Jesus Cristo. E em João capítulo 5 e 6 temos procurado entender, compreender, conhecer, confiar na pessoa de Jesus, na sua obra, e ao mesmo tempo refletir sobre as implicações da identidade de Cristo, da sua missão, da sua obra, as implicações no nosso passado, presente e futuro. E nós temos visto que na cura que Jesus opera em João 5, aquele paralítico que há décadas esperava pela cura, muito mais do que simplesmente, entre aspas, a cura, Jesus tinha propósitos de revelar quem verdadeiramente Ele era e qual era a sua missão, conforme nós refletimos na devocional, na reflexão passada. Estaremos continuando durante algumas semanas ainda refletindo sobre isso, se Deus assim quiser. Mas é uma coisa interessante em João capítulo 5, entre outras coisas interessantes, quando Jesus, no versículo 14, encontra aquele homem que havia sido curado, e Jesus fala para ele: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus não estava necessariamente afirmando que a enfermidade daquele homem era por causa de algum pecado que ele tinha cometido, mas Jesus estava advertindo que o pecado poderia trazer coisas piores. Em João 8, quando Jesus concede o perdão a uma mulher acusada de adultério, que pela lei deveria ser apedrejada, e Jesus livra aquela mulher do apedrejamento, e quando Jesus fala para ela: nem eu te condeno, vai, Jesus perdoa, mas Jesus fala para ela em João capítulo 8, no versículo 11, vai-te e não peques mais. Em outras palavras, não tenhas o pecado, a ofensa a Deus, aquilo que desagrada a Deus, como estilo de vida, como prática de vida. Nós temos um relato em Mateus capítulo 9, quando Jesus cura também um paralítico, mas é um outro paralítico, não é o mesmo que está registrado em João capítulo 5. E quando Jesus fala que aquele paralítico, os teus filhos, teus pecados estão perdoados, os fariseus que estavam em torno de Jesus, e nós vimos semana passada na reflexão, problema dos judeus quando Jesus cura aquele paralítico, acusando Jesus, entre outras coisas, de blasfêmia. Aqueles fariseus que estavam ali, também da mesma forma, eles ficam perplexos com Jesus e acusam Jesus de blasfêmia. Como quem diz: quem é você? Que autoridade e poder você tem para perdoar pecados? Aí Jesus fala para eles: qual é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te, toma a tua cama e anda? Do ponto de vista meramente teórico, é lógico que é mais fácil dizer para alguém: os teus pecados estão perdoados, né? Do que dizer para alguém: você está curado, levanta-te e anda. E aí Jesus fala assim: então, para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, em Mateus capítulo 9, está registrado no versículo 2, disse Jesus ao paralítico deitado numa cama: filho, tem bom ânimo, perdoados te estão os teus pecados.
E diante do questionamento dos escribas, no versículo 6, fala assim: para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O Filho do Homem, Jesus Cristo, tem poder para curar as enfermidades físicas, mas ele também tem poder para perdoar o pecado, condenar as enfermidades espirituais e a causa dessas enfermidades do pecado, que é a morte eterna. Então nós temos visto que os sinais que Jesus opera nas curas, nos milagres, tem, entre outras coisas, o propósito de revelar a sua identidade, revelar a sua missão, quem ele era. E conforme nós estamos vendo hoje, sua autoridade e seu poder. Autoridade e poder para curar as enfermidades de quem ele quer, como ele quer, quando ele quer. Autoridade e poder para perdoar os pecados a quem se arrepende e crê nele. Autoridade e poder para exercer juízo, condenação àquele que não se arrepende e nele não crê. E eu concluo hoje em João capítulo 6, lendo esse texto, versículo 26 ao versículo 29. Respondeu-lhe Jesus e disse às pessoas que buscavam Jesus por causa dos milagres, simplesmente disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou, ou seja, o deu autoridade, e também ele tem poder. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que te enviou. Trabalhe, persevere, lute, não só para buscar aquilo que é passageiro, aquilo que é temporal, mas aquilo que é eterno, é espiritual. Só que este trabalho não é o trabalho do esforço humano, é o trabalho da fé, de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E por falar nisso, essa semana eu deixei uma devocional que é o que te move, para ver o que deve te mover. É a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Um forte abraço para você.